Meus bons e queridos amigos, então vamos dar início a uma nova série dentro do nosso canal. Ela se chama Análise de Poemas. Então, eu me proponho a analisar de uma maneira detalhada ah, os principais poemas da língua portuguesa e também vários poemas escritos no exterior, tá certo? Antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de pedir dois favores, né, para vocês. O primeiro é que vocês se inscrevam nos meus cursos online, que estão hospedados na plataforma Hotmart, né? Então temos lá, por exemplo, Os Segredos da Poesia Lírica, que é um curso elogiado por todos. 130 pessoas já fizeram a inscrição, certo? E a avaliação do curso é muito boa. Então vocês procuram lá no Google, né? Bernardo Souto e depois o nome do curso. Os Segredos da Poesia Lírica. Trata-se de um curso de mais ou menos 8 horas de aula, 7, 8 horas de aula, e meus alunos falam que é o meu melhor curso, né? Embora existam outros cursos que eu considero muito bons, como por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa, tá? E o próprio curso de figuras de linguagem, que é um curso essencial para que o indivíduo compreenda melhor a natureza da poesia lírica, tá certo? É, como eu já falei para vocês, a minha situação financeira não é fácil. Então, quem puder e quiser me ajudar através do Pix, eu fico extremamente satisfeito, né? Eu pretendo gravar uma aula por semana analisando os poemas mais representativos, sobretudo os poemas mais representativos da língua portuguesa, certo? Então, essa é a minha meta, tá? Eu vou dizer aqui o número do Pix. Quem quiser colaborar, colabora. Quem não quiser, não há problema algum, tá? O meu, o meu Pix é o seguinte: 046 710 114 09. 046 710 114 09. Então eu fico extremamente agradecido, imensamente agradecido, justamente porque a minha situação financeira não é fácil e qualquer tipo de auxílio para mim se torna um auxílio muito valioso, tá? Mas hoje nós vamos analisar o mais famoso poema de Augusto dos Anjos. Não quer dizer que seja o melhor poema que ele escreveu, certo? Por exemplo, Poema Negro é um poema melhor. Só que Versos Íntimos é um poema de excelente qualidade, tá? E se tornou o poema mais famoso e mais declamado por Augusto dos Anjos, que tem aquela dicção oralizante, né? Contundente, que vai usar até alguns termos antipoéticos e antilíricos na poesia dele, mas que funcionam muito bem, né? Porque é uma poesia, sobretudo, revoltosa, né? Além do mais, é uma poesia que vai apontar para uma dimensão sombria e até macabra da existência humana. Mas isso não faz dele um poeta ruim, certo? É um poeta que possui um ritmo encantatório, tá? E é um poema que sabe criar metáforas e alegorias extremamente engenhosas,
tá bom? Depois eu vou dar uma aula completa só sobre alguns dos anjos. Porém, hoje eu quero analisar detalhadamente os versos íntimos, o soneto chamado versos íntimos. Então, nós vamos fazer a leitura dos versos íntimos, depois a gente vai empreender uma análise detalhada deste soneto que se transformou num dos poemas mais conhecidos da língua portuguesa, né? Memorizado até mesmo por quem não pertence à área de letras. Então vamos lá, versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável a necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então ele vai usar uma série de termos que a priori são termos antipoéticos, mas que funcionam muito bem dentro do poema, o que é quase algo milagroso, tá? Termos antipoéticos como lama, certo? Como cigarro, como escarro, como apedrejar, por exemplo. De maneira que o verdadeiro fundador da modernidade do Brasil não foram chamados rapazes de 22, né? Alguns dos Anjos já antecipa várias características da poesia moderna, inclusive o uso desses termos antilíricos, mas que no caso dele funcionam perfeitamente bem, certo? Mas agora vamos à análise do poema propriamente dito. Versos íntimos. Lembrando que o nome do livro é Eu, tá? Aqui temos a edição Toda a Poesia de Augusto dos Anjos, organizada pela editora Paz e Terra. Mas vamos à análise do poema. Primeiro, a análise da forma. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Vês, ninguém assistiu ao formidável, então, acentuado na sexta e na 10ª sílaba, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável, sexta e 10ª. Enterro de tua última quimera. Enterro de tua última quimera. Então veja que ele pratica uma elisão entre o pronome tua e última. Então, a prosódia correta seria essa. Enterro de tua última quimera. Enterro de tua última quimera. Então, nós vamos observar que a acentuação também se dá no sexto verso e no 17º verso. Sexto e 10º. Logo, é um decassílabo heróico. O soneto, então, inteiro é formado por decassílabos, tá certo? E são decassílabos heróicos, tá? Agora vamos para a análise das imagens, que também é uma espécie de análise semântica. Embora a análise semântica ela possa ser feita levemente desvinculada da camada imagética do poema. Existe uma dependência entre a camada semântica e essa camada imagética do poema existe. Só que quase sempre elas estão
muito entrelaçadas, tá? Mas vamos agora à análise das imagens do poema. Porque na poesia, mais importante do que como você fala, do que a sua ideia, é o modo de expressar essa ideia, né? É o modo de expressar essas ideias, conferindo a elas uma expressão memorável, através de imagens muito pertinentes, mas que ao mesmo tempo são imagens muito surpreendentes e inusitadas. Só que imagens surpreendentes e inusitadas que funcionam. E até mesmo algumas imagens extremamente ousadas, que são praticamente grotescas, como por exemplo, escarro, cigarro, lama, tá? Então, nesse sentido, a poesia de Augusto dos Anjos, ela se distancia da lírica tradicional, que vai usar, sobretudo, elementos sublimes. As rosas, as borboletas, o arco-íris, né? Os dias ensolarados. Começou a chover aqui, eu espero que a internet não caia, mas acho que isso não vai acontecer. Mas vamos agora fazer uma análise mais profunda do poema. Os dois primeiros versos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. O que é que isso quer dizer? Ninguém compareceu ao formidável enterro do teu último sonho. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última ilusão, da tua última utopia. Então, quimera aqui é um termo metafórico, visto que quimera é um monstro mitológico que tem cabeça de leão, corpo de cabra e, às vezes, a cauda parecida com a cauda da serpente. As quimeras, inclusive, são muito comuns nas catedrais antigas, tá certo? Sobretudo nas catedrais construídas durante o medievo. Então vamos lá. Ninguém sentiu a morte do teu grande sonho, tá? Da tua grande utopia. É o que quer dizer os primeiros dois versos. Querem dizer isso. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Então observe o seguinte. Ele põe ingratidão com letra maiúscula. Por quê? Porque ele quer personificar a ingratidão. Apenas a ingratidão compareceu ao enterro. Então ele personifica o sentimento de ingratidão, né? Aí ele vai usar a prosopopeia. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Então, ninguém notou o enterro dos grandes sonhos, dos grandes projetos que o eu lírico acalentava. Por que é que ele usa o termo pantera, se referindo à ingratidão? Somente em gratidão esta pantera. Observe, é uma metáfora. A ingratidão, então, é uma pantera. Mas por que a ingratidão é uma pantera? Por dois motivos, basicamente. Porque a pantera é negra e a cor preta remete àquilo que é sombrio, tá certo? Remete àquilo que é lunar, mas sobretudo ao que é sombrio e, de certa maneira, mórbido, né? Por quê? Porque a escuridão ela está diretamente ligada
àquele mistério que faz tremer. Então ele usa a pantera também porque a pantera possui uma cor preta, tá certo? Negro está associado ao luto, à morte, àquilo que é sombrio e a esse mistério soturno. Deu uma pequena travada aqui. Então a pantera está associada também a esse é, mistério soturno e a esse mistério negro, meio funesto, que vai combinar justamente com o enterro que ele narra nos dois primeiros versos. Mas vamos lá, somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Observem o seguinte, além de possuir a cor negra, que já nos remete a algo sombrio, soturno, a pantera também é traiçoeira, como a ingratidão. A ingratidão é traiçoeira, a pantera também é, tá? Inclusive, geralmente, as panteras só atacam o ser humano por trás. Com a ingratidão, acontece o mesmo, né? A ingratidão das pessoas nos ataca por trás, tá? Então, a ingratidão, ela é ardilosa, ela é traiçoeira. Vamos agora à análise da segunda estrofe. Acostuma-te à lama que te espera. Então, observe aí que ele imprime uma dicção contundente e agressiva, tá? Inclusive, o verso termina com uma exclamação. Ele usa um termo antipoético, mas que funciona muito bem, por conta da força da sinceridade, né? É um poema, então, que tem um tom revoltoso. E essa revolta, ela não chega a ser blasfema ou herética, nada disso. É uma revolta em relação, né, a certos fatos muito dolorosos e muito injustos que acontecem durante a nossa existência. Então, acostuma ter a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera, né? Então, observe o seguinte: é, ele compara as pessoas a feras. Por quê? Há um versículo da Bíblia que diz o seguinte: Maldito do homem que confia no homem, tá? Então, observe o seguinte: ele diz que a terra é miserável. Isso pode parecer blasfemo, mas não é, porque a Salve Rainha é uma oração da mais alta importância, tá certo? Mas que diz que a vida é um vale de lágrimas. O próprio salmista Davi muitas vezes maldiz a vida, embora é, exalte muito mais a grandeza e a magnitude de Deus. Mas há momentos também de revolta e de desesperança nos próprios salmos, né? Sobretudo nos chamados salmos de lamentação. Então, ele vai usar aqui algumas palavras antipoéticas, como lama, tá? E ele vai dizer que o homem que nesta terra é miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Ele fala de quê? Ele fala que o superego
tá? Que é uma estrutura psíquica que impede o homem de agir instintivamente, sem pensar, esse superego acaba sendo corroído pelo dia a dia. Termina sendo destruído, dinamitado, pelos golpes que as pessoas recebem da vida. Sobretudo pelos golpes que as pessoas recebem das pessoas, desferidos pelas pessoas. Então ele fala que vivendo entre feras, entre seres humanos perigosos e agressivos, a única maneira que existe é também ser fera, né? É também revidar, certo? Agora vamos para as duas estrofes finais deste soneto, que é um dos melhores sonetos que Augusto dos Anjos escreveu, mas eu estou analisando por quê? Porque também é um poema de alta qualidade que sintetiza as principais ideias de Augusto dos Anjos, certo? Como a temática da morte, a temática da ingratidão, o uso de vocábulos antilíricos, vamos dizer assim, tá certo? Toma um fósforo, acende teu cigarro. E aí já entra o elemento da chamada poesia do cotidiano urbano, que surge com Baudelaire e depois ela é praticada também pelo poeta português Cesário Verde. Certamente alguns dos Anjos conhecia os dois, né? Embora fosse um poeta bem superior a Cesário Verde, e na minha opinião ele tem o mesmo nível de Baudelaire. Acontece que, se Baudelaire não existisse, essa poesia de Augusto dos Anjos, chamada Poesia da Decomposição, também não existiria, certo? Então, embora Augusto dos Anjos consiga criar imagens até mais surpreendentes do que as imagens de Baudelaire, se não fosse Baudelaire, a poesia de Augusto dos Anjos iria por outro caminho, provavelmente um caminho menos interessante. Então, observe o seguinte: Carpo, depois que passa mais ou menos uns 5, 6 anos no Brasil, ele vai dizer: os escritores brasileiros que mais me impressionavam, que mais me impressionaram foram dois: Machado de Assis, por motivos óbvios, né, que é considerado o maior escritor do Brasil, inclusive no exterior, e Augusto dos Anjos, por conta dessa dicção dele extremamente singular, né, quase milagrosa. Por quê? Porque ele consegue escrever poemas de alto nível, utilizando termos chulos e termos antipoéticos, mas que funcionam muito bem. Funcionam muito bem, sobretudo por conta do ritmo encantatório, tá? E das imagens muito surpreendentes que ele usa, certo? De certa maneira, então, Augusto dos Anjos vai ser uma espécie de antecipador do expressionismo alemão, tá? Então, toma um fósforo, acende teu cigarro. Novamente, ele vai narrar um acontecimento banal e comezinho, tá certo? Mas esses elementos do cotidiano urbano, eles, de certa maneira, nos aproximam mais do poeta, certo? Porque ele não está falando aqui de duendes, né? De magos,
de certos elementos é, que são puramente fantasiosos. Não. Ele está narrando a vida como ela é. Ele está descrevendo a vida como ela é, para usar a famosa expressão do Nelson Rodrigues, né? Que tem um livro de contos chamado A Vida Como Ela É. Ou seja, a vida nua e crua, a vida sem máscaras, a vida sem mistificação. Então, toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Então, observem a antítese. O beijo, ele é algo sublime, né? Ele é algo magnífico. O escarro é algo asqueroso e desprezível. Mas a vida ela é feita de coisas sublimes e de coisas grotescas, de elementos sublimes e de elementos grotescos, né? Ela é feita de sofrimento, mas também de alegria. Outro elemento da vida, dual, seria justamente o bem e o mal, certo? A aflição e o sossego, certo? O belo e o feio. Então, o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E aí nós notamos o tom de desabafo do poema. Um tom hiperbólico. Porque nem sempre a mão que afaga também apedreja. Só que ele tinha uma visão de mundo pessimista, né? E aí eu volto a repetir o versículo bíblico. Maldito do homem que confia no homem. Tá certo? Então, a mão que afaga é a mesma que apedreja. No outro soneto, chamado Contrastes, ele vai falar o seguinte: creio, como se diz no Eclesiastes, que pela justa posição dos contrastes, creio, como quem crê no Eclesiastes, que pela justa posição dos contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. E agora os versos finais, que são brilhantes, né? As alegrias se juntam às tristezas. E o carpinteiro, que fabrica as mesas, faz também os caixões do cemitério. Então, esse carpinteiro é uma alegoria da vida, né? Porque a vida nos proporciona aquilo que é confortável, que é útil, né? Que tem uma importância simbólica positiva. Mas também nos proporciona aquilo que é doloroso e desagradável. Portanto, esse carpinteiro, o mesmo homem, ele fabrica as mesas, que é um local de confraternização familiar, mas ele fabrica também os caixões do cemitério, que obviamente vai remeter à dor causada pela morte de um parente nosso ou de um grande amigo nosso, né? Essa dualidade que existe na vida. Por isso que Bilac vai dizer: não és bom nem mal, és triste e humano, tá? Então essas dualidades, essas antíteses, né? Esses paradoxos vão estar sempre presentes dentro da poesia de Augusto dos Anjos, né? Então observem que eu cito alguns versos de outros poetas, não para enrolar, né? Mas simplesmente porque esses versos que eu citei ajudam a lançar luz sobre o poema que eu estou analisando agora, certo? Então,
A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então ele tem uma visão é, desiludida do amor entre as pessoas. Seja do amor conjugal, seja do amor entre os amigos, né? Então essa mão que nos traz felicidade, ela também pode nos levar à ruína. Obviamente, ele está fazendo uso aí de uma metonímia, né? A mão representa o tudo, a parte que representa o tudo. Então é como se ele dissesse: o ser humano que nos afaga é o mesmo que nos apedreja, tá? E aí a última estrofe: se alguém causa ainda pena a tua chaga, ou seja, se alguém ainda te magoa, se alguém ainda põe o dedo na tua ferida, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, tá certo? Então, é, é um poema que no qual é um poema no qual Augusto dos Anjos ele mostra uma certa revolta em relação à condição humana que vai aparecer na poesia dele inteira. Claro que ele escreveu 5 ou 6 sonetos, digamos assim, que tem uma dimensão mais luminosa e mais esperançosa, mas são raros. A visão de mundo de Augusto dos Anjos realmente é uma visão de mundo realista e pessimista, por que não dizer também uma visão de mundo pessimista. Porém, este fato não atrapalha a grandeza dele, né? Porque é um poeta que conseguiu criar um ritmo muito encantatório, uma poesia muito oralizante, tanto é que Augusto dos Anjos, muito provavelmente, é o poeta memorizado mais pela população brasileira, é o poeta que foi mais memorizado pela população brasileira, e você, vez ou outra, encontra alguém recitando os versos de Augusto dos Anjos, até quando você frequenta um bar, certo? Não há quem não o conheça. Quem estuda minimamente e quem tem o mínimo zelo pela cultura, conhece Augusto dos Anjos e sabe recitar pelo menos 2, 3, 4 estrofes dos poemas dele, tá certo? Então, é, observem o seguinte: a primeira quadra ela é uma alegoria. Vez ninguém assistiu a formidável enterro de tua última quimera, somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. O que é uma alegoria? É uma metáfora dilatada, certo? É uma metáfora amplificada. Então, é como se a primeira estrofe inteira falasse de um enterro simbólico e de todos os elementos desse enterro simbólico, certo? O enterro do último sonho, da última grande ilusão, da última quimera, tá? Último verso. Os dois últimos, né? Apedreja essa mão vil que te afaga. Então, observem que ele usa é, palavras antilíricas, tá? João Cabral do Melo Neto se vangloriava de ter inventado uma poesia mais agressiva, mais contundente, menos lírica, mas não foi ele.
na língua portuguesa. Quem inventou esse tipo de poesia foi Augusto dos Anjos, tá certo? Então observe o seguinte, penúltimo verso. Apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te veja. Apedreja essa mão vil que te apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Então, escarra nesta boca que te beija. Escarra nessa boca que te beija. Novamente um decassílabo heróico, cuja acentuação está no sexto e no 10º verso, né? Escarra nessa boca que te beija. Então tá no BO de boca, tá? Então, o poema termina de uma maneira extremamente surpreendente, né? Escarra nessa boca que te veja, que te beija, né? Escarra nessa boca que te beija. Então, o escarro é um elemento que, a priori, ele é extremamente antipoético, né? Ele é extremamente antilírico. Mas como é uma poesia escrita com o próprio sangue, né? E com aquele ímpeto revoltoso tão sincero, ele termina se tornando um poema de alto nível. Inclusive porque é um poema que surpreende todos nós que estamos acostumados com sonetos mais solenes, mais líricos, mais solares. O Augusto dos Anjos, então, vai transmitir ao poema essa atmosfera sombria, grotesca, em que a vingança, né, ela vai ocupar um papel fundamental. Agora, como eu insisto, primeiro existe um elemento teatral dentro da poesia de Augusto dos Anjos, né? Ele é uma espécie de poser. Então não quer dizer que os poemas dele chocantes, chulos, né? Que muitas vezes nos remetem à decomposição dos cadáveres, né? Não quer dizer que esses poemas eles sejam falsos ou inferiores, né? Quer dizer que o poeta, ele, de certa maneira, interpreta uma personagem quando está escrevendo. Nos versos íntimos, não. Por quê? Porque é um poema cuja força de um desabafo muito sincero, transmitido através de uma linguagem de alta voltagem poética, transmite exatamente a sensação nítida do desabafo de uma pessoa irascível, que já não suporta mais a vida. Neste sentido, a poesia Versos Íntimos lembra muito o poema Em Linha Reta, do grande Fernando Pessoa, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Quer dizer, é um poema também que tem esse tom de desabafo. Agora, é um desabafo estilizado. É um desabafo transfigurado. Não é um desabafo prosaico, né? Mas é um grito de revolta. E esse grito de revolta vai aparecer de uma maneira bastante frequente na poesia de Augusto dos Anjos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu resolvi fazer vídeos mais curtos porque os meus colegas me pediram para que eu fizesse vídeos mais curtos, né? Devido
a correria do dia a dia, que faz com que as pessoas muitas vezes não tenham tempo de assistir a vídeos de 1h50, 1h55 que eu gravava anteriormente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Que Deus abençoe. E quem puder me ajudar financeiramente, seja através da doação de algum dinheiro através do Pix, eu vou deixar o meu Pix na descrição do vídeo, seja através da aquisição de um dos meus cursos do Hotmart, eu fico extremamente feliz. Um abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe.